Bom dia a todas e todos. Sou William Mendes. Durante um bom tempo a gente trabalhou com formação, eu e o pessoal da equipe do DIEESE. Nós atuamos em formação na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, uma das maiores confederações do país, né? E nós fizemos um período de formação de 6 anos muito rico. E uma das coisas que a gente, uma estratégia, uma técnica que a gente trabalhava nas turmas de formação que a gente fazia, era leitura em voz alta. Então eu vou começar uma série de textos, de leituras, né, de artigos, de textos que façam a reflexão sobre determinado tema. E eu quero começar hoje com esse texto. É um texto do Pedro Serrano, um dos maiores advogados do Brasil, um jurista muito consagrado. E o texto está na revista Carta Capital desta semana, né, na edição de Carta Capital de número 1092, de 12 de fevereiro de 2020. E o texto se chama O Direito de Resistência. É uma aula, é um texto fantástico. E quando trabalhávamos com formação, eu e o pessoal da Contraf, o Carlindo, a Regina e a turma que trabalhava conosco, a gente fazia com que os participantes lessem em voz alta. E se vocês forem olhar a história da leitura em voz alta, ela é secular, milenar, né? Em épocas em que poucas pessoas tinham acesso a textos, livros ou alfabetização, a leitura em voz alta, ela era a forma como as pessoas tinham acesso à informação. Então, eu vou ler esse texto hoje e talvez a gente faça alguns textos. Se vocês gostarem do texto, é um artigo que a gente vai ler, muito conceitual, que é muito importante para os tempos em que vivemos. O Direito de Resistência, do Pedro Serrano. A chamadinha que o Pedro Serrano coloca aqui é assim: dos huguenotes a John Locke, a evolução das prerrogativas individuais e da reação à tirania. Então a ideia é a gente ler esse texto em voz alta, publicado na Carta Capital, do nosso grande jurista Pedro Serrano. Sem mais delongas, eu vou ao texto. Se vocês gostarem, passem para as pessoas, reflitam a respeito do texto. Isso aqui abre a cabeça da gente para pensar alternativas para um momento em que a gente se encontra de ataques aos direitos básicos dos cidadãos do mundo, ok? O direito de cidadania. Muito se discute atualmente o que talvez se explique pela ascensão de governos autoritários em várias partes do mundo, o direito de resistência, ou seja, o direito da cidadania de resistir à violência do Estado, ameaçando não só sua sobrevivência, mas qualquer um de seus direitos fundamentais ou humanos. Aí, Pedro Serrano continua. O direito de resistência esteve presente em todo o percurso da história humana. Mas a origem da expressão remonta ao surgimento do liberalismo político e à influência do protestantismo, especialmente do calvinismo huguenote, para o seu desenvolvimento. Em tese defendida recentemente, Silvio Gabriel Serrano Nunes, doutor em filosofia política, aponta as relações entre o constitucionalismo calvinista e o direito de resistência. Como é sabido, os calvinistas franceses estabeleceram, a partir de sua visão religiosa, uma perspectiva cristã da ordem política. O período que antecedeu o surgimento do liberalismo político, propriamente dito, cujas ideias inaugurais convencionalmente são atribuídas a John Locke,
foi um momento de intensas guerras religiosas, na qual os huguenotes tiveram importância central. Esses protestantes, duramente perseguidos pelo governo católico, disputaram o poder e formularam ideias políticas muito conectadas aos seus interesses, graças às quais começou a florescer um primeiro conceito de constituição na modernidade, por meio do processo de secularização do conceito de indivíduo, que deixou o terreno teológico e migrou para o campo jurídico e político. Então, essa parte que o Pedro Serrano faz de resgate histórico é muito interessante. Então, você vê que a questão do direito de resistência, ela é bem antiga, vem de séculos atrás, e ela começa, inclusive, por uma questão de perseguição de certas práticas ou de predominância de uma linha de concepção religiosa misturada com o Estado. E o texto vai aprofundar um pouco isso, é muito interessante, gente. Para os huguenotes, o homem era titular de um conjunto de direitos essenciais, advindos da natureza de Deus, como os direitos à liberdade de expressão, consciência religiosa e à prosperidade. Então aqui está a base, né? Nós somos constituídos de direitos. Direitos à liberdade de expressão, direito à consciência religiosa e à prosperidade. Esses direitos deveriam ser reconhecidos por meio de um pacto social, que depois evoluiu para a ideia de contrato social, fundamental para retirar o ser humano de seu estado de selvageria. Agora vamos para a segunda parte do texto. No plano político, esse pensamento se traduziu no entendimento de que o contrato social antecede o governante. Ou seja, os direitos são reconhecidos de antemão e o governante é instituído para garanti-los. Assegurar o pacto social ratificador dos direitos naturais outorgados por Deus ao homem. Daí a noção primeva de constituição em sua acepção política e moral. A ideia de que os direitos individuais precedem o governante é estrutural quando se fala em direito, desde os séculos XVI, XVII, antes mesmo das revoluções francesa, inglesa e americana. Logo, anterior ao Estado de Direito como uma ocorrência real. Dessa concepção deriva justamente a ideia de resistência, ou seja, de que quando o governante, ao exercer o poder político, deixa de considerar esses direitos, os ultrapassa, os vulnera, torna-se um tirano que pode ser destituído pela comunidade até de forma violenta, se necessário. Nesse contexto, se constitui o que para os calvinistas seria um direito fundamental da humanidade, o direito de resistir à tirania. Eles propuseram, inclusive como ideia inicial do direito de resistência, algo semelhante ao instrumento do impeachment na contemporaneidade, que possibilitava aos magistrados, que eram figuras que equivalem ao legislador atual, reagir à tirania, retirando o soberano do poder. Quem depois consolida a ideia de direito de resistência, bastante influenciado pelos huguenotes, é John Locke. O pensador dedica boa parte de seu segundo tratado sobre o governo civil a defender a ideia de direito de resistência. Partindo do mesmo conceito dos huguenotes, de que tirano é aquele que não observa os direitos naturais, ele formula que o direito de reação à tirania deve ser proporcional à intensidade da tirania, o que pode consistir em desobediência civil pacífica ou até mesmo em reações violentas como o tiranocídio. Ou seja, a eliminação do tirano e a revolução. Aqui, não no sentido estabelecido por Karl Marx.
de instauração do novo, mas de restauração dos direitos suprimidos ou não observados. Locke, portanto, legitima o uso de violência como forma de reação quando esta se mostrar proporcional à intensidade da tirania. E aí ele vai finalizar agora. Eu faço uma lembrança aqui. Nelson Mandela, reflete sobre essa questão de proporcionalidade de reação do agredido em relação à agressão, no livro dele que fala O Longo Caminho para a Liberdade. É muito interessante. Ele diz que os negros sul-africanos, em relação ao regime de apartheid da minoria branca, tentaram de tudo, greves de fome, de formas pacíficas, ficar em casa, e não conseguiram entender, em um certo momento, que quem define as armas do enfrentamento é o agressor, é o regime autoritário. Então é muito interessante. E finalizo agora o artigo Direito de Resistência de Pedro Serrano, para nossa reflexão em relação ao que vem acontecendo em diversos processos autoritários e de agressões aos direitos básicos dos seres humanos, né? O direito à resistência pode ser visto a partir de então como um direito estruturante, pois não há sistema efetivo de garantia de direitos humanos e de direitos fundamentais sem que implicitamente ou explicitamente se reconheça a legitimidade do direito à resistência. No livro Desobediência Civil, a professora Maria Garcia aponta que, mesmo não estando expressamente prevista na Constituição, a desobediência civil deflui do regime e dos princípios nela adotados, especialmente no que expressa o artigo 5º, parágrafo 2º da nossa Constituição. Sinteticamente, pode-se dizer que o direito de resistência nada mais é do que a legítima defesa no plano político. Trata-se do exercício de um direito humano e fundamental reagir ao ataque do outro e resistir a uma violência estatal injusta. Amigos, amigas, pessoal do movimento ao qual eu participei tanto tempo, essa é uma primeira experiência de leitura em voz alta, onde a gente consegue até fazer breves comentários de textos tão interessantes como esse. O Direito à Resistência, Pedro Serrano, Carta Capital de 12 de fevereiro de 2020. Abraço, partilhem, leiam, ouçam novamente. Como hoje as pessoas têm dificuldade até de ler uma página, um simples artigo com 3 colunas em uma página, a gente leu para vocês o Direito à Resistência. Se gostarem, compartilhem, reflitam a respeito. Um abraço e até o próximo texto que vamos ler em voz alta.